E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar o campo magnético gerado por correntes elétricas. Nós vamos começar aí com a experiência de Ørsted. Então, até o começo do século XIX, não se fazia nenhuma associação à eletricidade ao magnetismo, ou seja, os fenômenos de atração e repulsão entre os ímãs pareciam que não tinham nenhuma relação com as correntes elétricas que circulam nos condutores. Então, um professor da Universidade de Copenhague, lá na Dinamarca, o Hans Christian Ørsted, realizou lá em 1820 o seguinte experimento. Ele aproximou uma pequena bússola de um fio reto que não era percorrido por corrente elétrica. Então, ele observou que a bússola se orientava na direção norte-sul, conforme a gente já espera. Então, olha na figurinha, a gente tem aí a bússola orientada na direção norte-sul. Agora, em seguida, ele fez passar uma corrente elétrica pelo fio reto e observou que a bússola assumiu uma direção ortogonal ao fio. Então, olha aí na figurinha, o que aconteceu com a bússola? Ela girou aí 90 graus, ela ficou numa direção que é ortogonal ao fio, né? Formando em 90 graus com o fio. Então, ou seja, o que aconteceu aí? Com base nessa experiência, Ørsted concluiu que correntes elétricas produziam campos magnéticos. Então, qual que é a origem de um campo magnético? A origem de um campo magnético seria, então, uma corrente elétrica, ou seja, uma corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Então, sendo assim, a gente pode dizer que cargas elétricas em movimento, ou seja, correntes elétricas, criam um campo magnético na região do espaço que a circunda, sendo, portanto, fontes de campo magnético. Então, uma das fontes de campo magnético são as correntes elétricas. Agora, vamos ver aí o campo magnético em um fio retilíneo. Então, se a gente espalhar a malha de ferro nas imediações de um fio reto e longo, é possível a gente ter uma ideia de como são as linhas do campo magnético criado por um fio desse tipo, atravessado por uma corrente elétrica, né? Porque sem a corrente elétrica a gente não vai ter o campo magnético. Essas linhas são circunferências situadas em planos perpendiculares ao fio e concentro no próprio fio. Então, essa é a primeira figurinha. Aí a gente está vendo que a limalha de ferro indica o campo magnético gerado por um condutor reto e longo, né? Então, olha aí que a limalha de ferro está se alinhando aí como se fossem círculos concêntricos, né? Tendo o fio como centro. E já aí nessa figura a gente tem uma representação do campo magnético gerado no plano da folha de papel. Então, a gente pegar essa folha e fizer o desenho, a gente vai ter essa configuração aí para o campo magnético, beleza? Então, para caracterizar esse campo magnético, a gente vai tomar um ponto P nele situado. E a direção do campo magnético é sempre perpendicular ao plano determinado pelo ponto P e pela reta que corresponde ao fio. Então, qualquer ponto que eu pegar aí o campo magnético, ele vai ser perpendicular à reta aí, certo? Então, para representar o sentido do campo em uma folha de papel, a gente vai adotar como referência um observador que está olhando de frente para a folha. O vetor campo magnético pode ser orientado no sentido de sair do plano da folha ou de entrar nele. Então, aí, quando a gente olha para a tela, e quando vocês estão assistindo a videoaula, a gente pode ter um campo magnético entrando na tela ou saindo da tela. Então, como é que a gente representa isso? Agora, essas figurinhas são tridimensionais. E quando a gente estuda, a folha do caderno é bidimensional. Então, como é que a gente representa um campo magnético saindo da folha ou entrando na folha? Na figurinha A, a gente tem um pontinho. Então, esse pontinho está indicando que o campo magnético está saindo da folha. E na figurinha B, nós temos esse X. Esse X quer dizer que o campo magnético está entrando aí na folha de papel. Então, nesse plano aí formado pela tela, você está assistindo no celular ou no computador, formado pela tela deles, o pontinho indica que o campo magnético está saindo e o X que o campo magnético está entrando. E existe também um modo muito prático para relacionar o sentido da corrente elétrica com o do vetor campo magnético gerado por ela e que é conhecido como regra da mão direita. Então, quem que é a regra da mão direita? Olha aí. Com a mão aberta, aponta-se o polegar no sentido da corrente elétrica no fio e os demais dedos no sentido do condutor para o ponto P. Então, o sentido do vetor B no ponto P é obtido curvando-se os dedos ou dando tapinha. Mesma coisa você está fechando a mão. Então, olha aí. Se a corrente está para cima, a direção dela para cima, você coloca o seu polegar para cima. E no que você fecha os seus dedos, olha aí, na figurinha direita. O que está acontecendo? Você está percebendo aí que o seu campo magnético está no sentido anti-horário se você colocasse um relógio ali por baixo. Certo?
Então, o que está acontecendo? A direção do campo magnético vai ser dada pelos movimentos dos seus dedos. Então, no caso, ele vai ser no sentido anti-horário. Se a corrente estivesse para baixo, você apontaria o polegar para baixo, como se estivesse fazendo um sinal de negativo, e as linhas do campo magnético estariam orientadas no sentido horário. Muito bem. Então, verificamos experimentalmente que a intensidade do campo B, do campo magnético criado por um fio reto e longo, ele é proporcional à intensidade da corrente elétrica I que o atravessa, e ele é inversamente proporcional à distância R do ponto até o fio. É o que a gente já sabe. Então, quanto maior a corrente, maior vai ser o campo magnético. E quanto maior a distância do fio até o ponto P, onde a gente quer calcular o campo, menor vai ser a intensidade do campo magnético. Então, o campo magnético é dado por B é igual a μ vezes I, dividido por 2π vezes R. Ah, mas quem que é esse μ, essa letra grega aí? Então, nessa expressão, a constante μ é a permeabilidade magnética do meio em que está o fio. Então, como a gente sempre vai considerar o vácuo, o ar, que é praticamente igual, essa constante vai valer μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Sempre que tiver esse índice zero aí, quer dizer que é o vácuo. Quando a gente estudou a eletrostática, né, a força elétrica, a lei de Coulomb, a gente tinha o K. Então, quando a gente considera o vácuo, a gente tem o K0. Então vamos analisar cada elemento dessa equação em separado. Então, o campo magnético em um fio retilíneo é dado por B é igual. Quem que é o B? A intensidade do campo magnético. μ é a permeabilidade magnética. I é a corrente que percorre o fio. R é a distância entre o fio e o ponto P, né, onde a gente vai calcular o campo magnético. Então, olha a figurinha aí, a gente está olhando o fio de cima. Então, a gente tem aí o fio que está no centro aí da circunferência, o campo magnético. Olha aí, se você colocar a mão direita, coloca o polegar apontando para o seu rosto. Do que você fecha a mão, você vai ter esse sentido aí, ó, o sentido anti-horário. E no ponto P ali você tem a direção do vetor campo magnético. Então, qual é a unidade de medida de campo magnético? A unidade medida para o campo magnético no Sistema Internacional de Unidades, né, o SI, é o Tesla, em homenagem aí ao físico Nikola Tesla, né, nasceu em 1856 e morreu em 1942. Né? E também em homenagem a ele, né, o Elon Musk lá colocou o nome da empresa dele também, o nome aí do Tesla, né, que é essa indústria que faz os carros elétricos. Agora, se a gente tiver uma espira circular, uma espira circular seria, ao invés de fio ser reto, agora ele é em formato de um círculo. Né? Então, se a gente espalhar a limalha de ferro nas imediações de uma espira circular, que esteja sendo atravessada por uma corrente elétrica, a gente vai ter uma ideia de como são as linhas de campo magnético criado por ela. Então, olha aí, eu tenho uma espira, então como é que fica essas linhas de campo aí? Olha aí como é que é bem diferente do fio. Então, se a gente fizer um desenho, a gente vai ter essas linhas aí, que representam o campo magnético aí no plano da folha. Então, é possível observar que no centro da espira circular, atravessada por uma corrente elétrica, o campo magnético criado por ela é perpendicular ao plano que a contém. Então, a gente pode representar a espira circular e seu campo como mostra aí do lado. A gente tem a espira aí sendo percorrida por uma corrente elétrica, e ela tem um raio R. Então, como é que a gente calcula a intensidade do campo magnético no centro dessa espira? Então, no centro dessa espira, o campo magnético é dado por μ vezes I, dividido por 2 vezes o raio da espira, certo? E como a gente já viu, para determinar a direção e sentido do campo magnético no centro da espira, a gente vai utilizar a regra da mão direita. E a gente vai imaginar cada pequeno trecho da circunferência como um pedaço de fio retilíneo e longo. Então, olha lá, usando novamente a regra da mão direita, a gente vai ter duas orientações aí. A gente tem o observador 1, que vai ver as linhas de campo saindo da espira. Então, essa face aí corresponde ao polo norte de um ímã. E já o observador 2, por sua vez, vai ver as linhas de campo entrando na espira, o que determina o polo sul. Então, o observador 1 que está saindo, ele vai ver o quê? Como lá o pontinho lá do B, e o que está no observador 2 vai ver ali o x, né? Porque está entrando, certo? Agora, se a gente enrolar várias vezes um fio em torno da mesma circunferência, a gente vai estar fazendo uma superposição de várias espiras. Então, desse modo, a intensidade do campo magnético vai aumentar proporcionalmente ao número de voltas. Então, quanto mais voltas eu der, maior vai ser a intensidade do campo magnético. Então, se o número de voltas for n, a intensidade do campo vai ser o número de voltas n que eu dei, vezes o valor do campo de cada uma dessas espiras, de uma espira, no caso.
Então, eu vou multiplicar por N, que é quantas espiras eu vou ter. Então, B, N vezes I sobre 2 sobre R. E por último, aí nós vamos ver um solenoide. Então, o que é um solenoide? Um solenoide é constituído por um fio metálico enrolado no formato de uma hélice cilíndrica. Então, ao ser atravessado por uma corrente elétrica, ele vai criar um campo magnético, cujas linhas são mostradas na figura B. É como se, ao invés de você ter uma espira, você tem um fio enrolado em forma circular, mas no formato de hélice. Então, o que isso faz com o campo magnético? É igual que a gente viu ali da espira. Você vai ampliar o valor desse campo magnético ali dentro dessas espiras. Mas como aí o fio ele é em formato de hélice, então o que a gente tem é o que a gente chama de solenoide. Beleza? Então, vamos considerar a situação em que o comprimento do solenoide, que eu vou chamar de L, predomina em relação ao diâmetro D do cilindro, ou seja, o comprimento dele é muito maior que o diâmetro. Então, nesse caso, o campo magnético no interior do solenoide é praticamente uniforme e vai ter apenas uma distorção aí nas extremidades. Na região externa ao cilindro, o campo magnético é praticamente nulo. E na interna, como é que eu calculo então a intensidade do campo magnético dentro do solenoide? Então, o campo magnético B no solenoide é igual ao número de voltas que você está dando ali, dividido pelo comprimento, vezes a constante de permissividade, vezes a corrente. Então, é comum a gente conhecer de antemão o valor de N sobre L, ou seja, o número de voltas por unidade de comprimento. Beleza? Aí, como eu disse, então N é o número de voltas e L é o comprimento do cilindro. Vamos resolver aí um pequeno exemplo e a gente aplicar o que a gente já aprendeu. Então, um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente elétrica com intensidade de 4 amperes, conforme mostra a figura ao lado. Determine o vetor campo magnético em um ponto P situado a 50 centímetros do fio. Considere que o meio que se encontra o fio seja o vácuo. Então, nós temos aí a figurinha. A corrente está descendo, está no sentido vertical para baixo, e o ponto P está situado a uma distância de 50 centímetros do fio. Então, solução, vamos escolher os dados que ele nos deu. A intensidade da corrente, 4 amperes, o raio, a distância, 50 centímetros, ou meio metro, e a permissividade do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a equação aí do campo magnético gerado por um fio retilíneo e longo. B é igual a μ vezes I sobre 2πr. Fazendo aí as substituições, o que nós temos? B vai ser, no lugar do μ, 4π vezes 10 a menos 7, corrente 4, 2π, vezes o raio, que é meio. Então, 4π dividido por 2π dá 2. Π em cima e π embaixo, corta. 2 vezes 10 a menos 7, vezes 4 dividido por meio. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10 a menos 7, dividido por meio. 8 dividido por meio, todo número dividido por meio é igual ao dobro. 8 dividido por meio, 16. Então, ficou 16 vezes 10 a menos 7 Tesla. Agora, observe o seguinte, como a corrente está descendo, faz a regra da mão direita. Leva-se os dedos em direção ao ponto P. Então, o campo magnético vai estar entrando ou saindo? Ele vai estar saindo. Então, a direção é perpendicular ao plano do papel e o sentido dele é saindo do plano do papel. Se o ponto P estivesse à esquerda do fio, como é que ele estaria? Ele estaria entrando aí no papel. Mas como ele está aí à direita, então ele está saindo do papel. Certinho? Vamos continuar então, com a gente vai aprender agora a calcular a força magnética sobre as cargas elétricas. Então, as manifestações magnéticas também se revelam por meio de forças, Então, a gente vai estudar agora a quantificação das forças magnéticas que atuam sobre as cargas elétricas em movimento. Então, o que acontece se você tiver jogar uma partícula eletrizada dentro de um campo magnético? Qual é o valor dessa força? Então, a denominação força magnética, muitas vezes, pode ser substituída pelo conceito de força de Lorentz, em homenagem ao físico holandês Hendrik Antoon Lorentz. Então vamos lá. Vamos analisar o efeito de um campo magnético sobre uma carga elétrica móvel. Uma carga elétrica consegue se mover. Então, para isso, a gente vai considerar uma carga elétrica Q, deslocando-se com velocidade v em relação às linhas de um campo magnético uniforme B. Então, olha aí, a gente tem o polo norte, o polo sul, Então a gente sabe que as linhas saem do polo norte e vão para o polo sul. A gente tem uma partícula de carga positiva, O sentido do campo magnético é do norte para o sul. A força magnética vai estar perpendicular, no caso, para cima, e a velocidade também é perpendicular à força magnética e ao campo magnético, na direção que está saindo aí do plano. Agora, esse exemplo é para uma carga positiva. Se a carga fosse negativa, a gente simplesmente iria inverter
o sentido vetor que representa a força magnética. Ao invés de ela estar para cima, ela estaria para baixo. Muito bem. Então, a força magnética, né, vou chamar de Fm, que age sobre a carga móvel Q, ela vai apresentar as seguintes características. Ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade V e também vai ser sempre perpendicular ao vetor campo magnético B. Então, elas formam um espaço tridimensional, né? Velocidade, campo e força. Cada um se fossem os três eixos cartesianos, formando aí o espaço tridimensional. Então, assim, a força magnética é perpendicular ao plano determinado pelos vetores velocidade e campo magnético. Então, se a gente conhecer as direções e os sentidos dos vetores velocidade e campo magnético, a gente consegue determinar a direção e o sentido do vetor força magnética, VVM, pela chamada regra da mão esquerda. Então, agora como a gente faz para determinar isso daí? A gente pode usar também a mão direita, mas a mão esquerda, aí ela vai ser mais fácil a gente ver. Então, vamos conhecer então a regra da mão esquerda. Então, olha lá. O polegar vai te dar a direção da força magnética. O seu dedo indicador vai dar a direção do campo magnético. E o seu dedo médio vai estar aí no sentido do vetor velocidade. Então, força magnética fica o seu polegar. O dedo indicador, o sentido do campo magnético. E o seu dedo médio, o sentido da velocidade. Beleza? Agora vamos ver então a força magnética sobre cargas elétricas. Tá? Então a intensidade da força magnética é dada por essa expressão, a força magnética QVB seno θ, onde Fm é a intensidade da força magnética, Q é a carga da partícula, que como a gente já sabe é medida em coulombs, V é a velocidade da partícula, que é medida em metros por segundo, B é a intensidade do campo magnético, que é medida em Tesla, e θ é o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético, certo? Vamos resolver então um exemplo aí aplicando a expressão da força magnética. Então, olha aí, em um dado instante, um elétron se desloca com velocidade de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, com direção e sentido indicados aí na figurinha. Na região em que o elétron se desloca, existe um campo magnético B de intensidade 15 teslas, com direção e sentido também representados na figura. Determina o módulo, a direção e o sentido da força magnética que atua nessa partícula. Dados, seno de 30 graus 1,5, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, sei que eu botei 30 aí, e o valor da carga elétrica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Então, como solução, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Colher os outros dados que ele nos deu. A velocidade, 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, a intensidade do campo magnético, 15 tesla. Muito bem. Qual é a expressão da força magnética? Força magnética, QVB, seno θ. Vamos substituir aí os valores. Então, a força magnética vai ser carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Velocidade, 2 vezes 10 a sexta, metros por segundo. Campo magnético, 15 tesla. E o ângulo, 30 graus, seno de 30. Muito bem. 1,6 vezes 2 vezes 15, 48. 10 a menos 19 vezes 10 a sexta, repete a base e soma os expoentes. Menos 19 mais 6, menos 13. Seno de 30, meio. 48 vezes meio, quanto que dá? Só pegar aí a metade, né? 48 vezes meio, 24. 24 vezes 10 a menos 13 newtons, certo? Então, a intensidade da força magnética é de 24 vezes 10 a menos 13. Utilizando a regra da mão esquerda, a direção é perpendicular ao plano do papel, porque se a gente fizer aí, ó, VB, o que a gente vai ter? Olha lá, dedo indicador na direção do vetor, do sentido do campo magnético. Dedo médio da velocidade. Para onde que está apontando o seu polegar? Para dentro da folha, em direção à tela. Então, o sentido é entrando no plano do papel. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Façam as atividades do PET. E se você for meu aluno, não esqueça de copiar os exemplos e entregar tudo junto. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!